Olá, salve, salve! Depois de algumas semanas de férias aqui, estamos de volta com mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Hoje tenho orgulho de receber aqui um grande amigo, meu parceiro na advocacia, demos aula juntos por incontáveis anos na rede de ensino LFG para falar de um assunto que é um cruzamento entre o direito administrativo e a defesa do consumidor, que são as liminares contra planos de participar dessa live, para a gente não perder tempo, live e podcast, né? Porque o conteúdo da live eu sempre transformo em podcast, para a gente não perder tempo aqui com coisas com menos importância. Já chegou aqui meu grande amigo, parceiro de advocacia, irmão de aulas há tantos e tantos anos, livros, nós temos na mesma editora, temos livros de direito administrativo publicados, de modo que é um grande orgulho, mais uma vez aqui eu poder receber a participação e a presença ilustre do meu grande irmão, professor Fabrício Bolzan. Bolzan, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, meu amigo Alexandre Maza, amigo de muitos anos. Bom, eu conheço o Maza antes de conhecê-lo pessoalmente, né? Como assim? Tive o prazer e a honra de trabalhar na Procuradoria do Município em Mauá com a esposa do professor Maza, a doutora Tatiane. Então, é uma alegria muito grande compartilhar essa amizade com esse casal maravilhoso. E ele falou da mesma editora, falou do mesmo curso, esqueceu de falar do mesmo time, né, Maza? Nós também compartilhamos a mesma torcida, né, meu amigo? Que maravilha, essa camisa aí no fundo. Eu não vou dizer que só me dá alegrias, porque seria um lugar comum mentiroso. A gente tem também os nossos dissabores, mas ontem, por exemplo, foi uma alegria danada na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, a gente ganhar em casa no nosso Morumbis do Atlético Paranaense. Nós dividimos também essa paixão sem limites pelo nosso tricolor. Bolzan, vamos falar aqui de advocacia, para eu não ocupar muito o seu tempo, que você tem uma agenda muito concorrida, muito lotada. Falar um pouco de advocacia, Bolzan, nós que advogamos juntos, temos clientes em comum. Como que está a questão das liminares contra planos de saúde? Tem muita reclamação, você que é uma das maiores autoridades brasileiras na defesa de consumidores, com livro publicado pela nossa editora, tem muita reclamação de consumidor contra plano de saúde. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, mas até mostrei o livro porque eu tive que abrir dentro do tópico de práticas abusivas nas relações de consumo 16 subtópicos Nossa. para falar de práticas abusivas específicas de planos de saúde. E para o ano que vem, que já chegou para a gente, né, o PDF para a gente atualizar, o Word para a gente atualizar a nova edição, já vamos ter mais subitens envolvendo práticas abusivas cujo fornecedor é plano de saúde. Então, infelizmente, tem aumentado cada vez mais o número de reclamações contra planos de saúde em razão das mais diversas recusas que o consumidor pode ter quando ele precisa. E é muito triste isso, Masa, porque você imagina nesse estado de fragilidade do consumidor, ele descobre uma doença grave, por exemplo, um câncer, e quando é solicitado um tratamento de ponta que envolve medicação de alto custo, ele tem a recusa do tratamento. Então, isso agrava ainda mais a fragilidade desse consumidor, agrava ainda mais a situação de aflição desse consumidor, e ele pode tentar o que ele quiser de argumento administrativo perante o convênio, e infelizmente ele não consegue resolver a questão administrativamente, tem que contratar um advogado para entrar com a ação judicial e buscar essa liminar perante a justiça. Bolzan, você sabe que eu tenho uma experiência familiar, pessoal, com planos de saúde que vai exatamente nesse sentido do que você comentou. Vou dar um exemplo bobo, mas é uma situação porque eu passei recentemente. Tenho lá meu plano de saúde,
não vou fazer propaganda porque ele não merece. E eu tinha um pequeno procedimento para fazer no dedão do pé, uma bobagem lá, que derivou de uma unha encravada, um cisto, uma coisa menor mesmo. E eu tenho direito, pelo meu contrato, a reembolso de procedimentos como esse. Bolzan, deu tanto trabalho eu consegui iniciar o processo de reembolso para que o meu procedimento fosse feito, que eu desisti. Eu precisava fazer o procedimento, estava me incomodando, eu já tinha data combinada com o médico, estava tudo certo. Mas eu ligava 1, 5, 10, 20 vezes, fazia o procedimento pelo sistema do aplicativo, depois pelo site, e eles criavam tanto empecilho, mas tanto empecilho documental, de datas, de toda a natureza que você pode imaginar, que eu desisti. Eu imagino que você que lide diariamente com casos assim, envolvendo no polo passivo das demandas os planos de saúde, que você saiba dizer quais são as recusas mais comuns que o plano de saúde ele apresenta para os clientes. Isso que aconteceu comigo é anormal ou é o dia a dia de quem lida com defesa desse tipo de consumidor, Bolzan? Masa, está cada vez mais frequente a recusa para os planos de saúde, inclusive para procedimentos simples, como você foi testemunha. Então, imagina isso. Eu dei um exemplo extremado de um lado, que foi o paciente que descobre um câncer, uma doença grave, necessita um tratamento de ponta, medicamento de alto custo, que a caixinha do mês pode custar 30, 50, 70 mil reais por mês. E você deu um exemplo da outra ponta, um procedimento simples, que não requer ali muita exigência de conhecimento jurídico para saber que você tem direito ao reembolso para aquele procedimento. Então, os planos de saúde eles estão cada vez mais aumentando as dificuldades, por exemplo, para conseguir um reembolso e as dificuldades para conseguir uma liberação de um exame, de um medicamento, de um procedimento cirúrgico. Cada vez mais. Vou dar um outro exemplo para você, mas teve uma senhora que nos procurou, até por recomendação do meu médico, do meu ortopedista, em que ela precisava colocar uma prótese no joelho e o médico, seguindo ali a doutrina e a legislação médica, ofereceu 3 marcas de prótese para o convênio cobrir. O convênio deu uma quarta opção de uma prótese que tem notícia na internet de sugestão de retirada do mercado pela Anvisa diante da fragilidade dessa prótese, dos malefícios que essa prótese pode causar aos consumidores. Então vejam aí a que ponto chegou o nível de recusa dos fornecedores. Oferecer um produto que já teve sugestão de retirada do mercado por ser inadequado e prejudicial aos consumidores. Tivemos que entrar com a liminar e conseguimos eliminar. E essa pessoa fez agora no dia, recentemente, o dia 27 de julho, a cirurgia, ficou muito satisfeita. E assim, olha a importância do advogado. Ela me manda, mas o dia a dia dela de recuperação, tamanha admiração que ela teve pelo nosso sacrifício em conseguir eliminar para ela. Eu costumo dizer que é muito triste para um professor de consumidor como eu ter que sugerir a contratação de um advogado por um direito óbvio e patentemente protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas, infelizmente, é um nicho que está cada vez mais precisando de advogados especializados para cumprir essa liminar, conseguir essa liminar e cumprir efetivamente o direito do consumidor na prática. Bolzan, sabe que, como eu já comentei agora há pouco, esse programa chama Advogando em Direito Administrativo. E alguém pode perguntar assim, o que uma relação de consumo como essa tem a ver com o direito administrativo para justificar a inclusão desse tema? E é muito interessante porque ele é um tema que tem uma interface com o direito administrativo, já que nós, advogados, temos que lidar com uma agência reguladora.
Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem como dever institucional, ou pelo menos deveria fazer isso, proteger a todos nós contra essas empresas gigantescas que são os planos de saúde. Então, meu amigo, eu considero que você, por questões profissionais, é de todo o mercado brasileiro da advocacia quem reúne melhores condições para abordar esse assunto, porque você não só é um grande professor e advogado em direito do consumidor, como também escreve, assim como em direito do consumidor, tem obra de direito administrativo. Então, não poderia haver um convidado mais capacitado, mais habilitado para falar sobre isso. E falando em ANS, Bozan, tem a questão do rol das atividades, rol das doenças, rol de medicamentos que a ANS estabelece. E a dúvida que sempre surge, talvez a dúvida número 1 sobre esse rol, se ele é uma lista mínima ou máxima. Fala um pouquinho sobre esse rol da ANS, Bozan. Então, os planos de saúde, primeiro agradeço, mas eu receber elogio da maior referência da atualidade de direito administrativo é muito honroso para mim, meu amigo. Então, agradeço aí as palavras, você sabe a minha admiração por você e trabalhar com você, estar junto nesses projetos da advocacia e das aulas e dos livros, realmente nos engrandece, viu, meu amigo? E falando no rol do INSS, é tanta sujeira, Masa, dos planos de saúde que eles colocam como fundamento, numa resposta ao consumidor, de negativa de tratamento, de cirurgia, de fornecimento de medicação, que, olha, esse tratamento ele está fora do rol da ANS, que envolve o rol de procedimentos mínimos que o plano de saúde tem que cumprir. Não é um rol máximo. Isso está pacificado na jurisprudência do STJ, isso está consolidado por alteração da Lei 9656 recentemente, e até foi o senador Romário, que encampou essa alteração para deixar muito claro que esse é um rol mínimo de procedimentos. Só que o consumidor leigo, Masa, quando ele vê aquela notificação de recusa com fundamento numa resolução da Agência Nacional de Saúde, ele fala, ixi, realmente eu não tenho direito. Realmente eu não vou conseguir a cirurgia. Só me resta aguardar a morte. Olha que ponto chega o consumidor. Né? E esse é um rol mínimo. Mas não depende a gente alegar numa petição que é um rol mínimo, Masa. A advocacia ela precisa cada vez mais de especialização. Então tem que ter lá os requisitos mínimos para demonstrar que aquele consumidor já tentou de tudo e não adianta o tratamento convencional que está lá no rol da ANS. Agora só resta para ele a nova opção, por exemplo, um tratamento de ponto, um medicamento de alto custo. Então é muito importante, hoje em dia, o advogado estar cada vez mais especializado, ciente do que ele tem que fazer numa petição para não ter erro, para não falhar aquela concessão da liminar diante do caso concreto. E essa é uma manipulação de informação, então, né, Bozan? Você Exatamente. usa a autoridade reguladora como escudo para tomar uma decisão na condição de fornecedor, que é uma decisão que contraria o que a autoridade regulatória está determinando no caso. E o que o consumidor pode fazer, então, Bozan, para se defender em situações assim? Olha, Masa, ele tem que encontrar um bom advogado. Na nossa opinião, ele pode tentar, como eu já vi vários consumidores tentando, justificando a necessidade do tratamento, levando relatórios médicos, os médicos fundamentando com a ciência médica por que aquele consumidor precisa daquele tratamento e, infelizmente, a recusa é peremptória. Eles não cedem na via administrativa, infelizmente. Então, o que o consumidor pode fazer é procurar um bom advogado, especialista na causa, e aqui um link bom, né? De advocacia e medicina. Você não vai procurar um advogado, você não vai procurar um médico ortopedista para cirurgia no cérebro, né? Você vai buscar um neurocirurgião. E é o mesmo raciocínio para o consumidor quando vai procurar um advogado.
Não dá para procurar um advogado genérico para conseguir uma liminar contra plano de saúde. Eu já peguei vários casos, Masa, de segunda mão, de consumidor que tinha tudo ali para fazer cirurgia, estava aguardando um processo mais de um ano e não tinha saído a liminar ainda. Isso não tem como acontecer. Por mais que a gente não possa prometer êxito em nenhuma ação, nós conseguimos liminar em todas as ações que nós entramos lá no nosso escritório nesse tipo de questão. Então, por que advogado consegue e advogado não consegue? Porque tem que ser advogado especialista e preparado para esse tipo de ação, para não ter falha quando for solicitar perante o Poder Judiciário. Maravilha, estamos falando aqui com muita honra com o professor e advogado e autor de livros, Fabrício Bolzan, sobre liminares contra planos de saúde. Já adianto, né, Bolzan, que nós vamos fazer uma série de lives sobre esse tema de grande importância, toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. E aí nós estamos dirigindo a nossa comunicação nessa live, nesse podcast, tanto para advogados interessados nesse nicho tão próspero da advocacia, como também para pessoas que têm problema pessoal contra planos de saúde. Se você está com uma dificuldade de liberação de algum remédio, de algum procedimento, existe na descrição desse vídeo aqui, existe um link para você entrar em contato com a minha advocacia, Alexandre Maza Advocacia. Eu te coloco em contato com o professor Fabrício Bolzan também. Nós estamos abertos à assistência a quem é vítima desses planos de saúde. E essas lives que faremos aqui nas próximas semanas, elas estão alinhadas com esse objetivo duplo, tanto de ajudar advogados que querem começar nesse nicho, como também consumidores finais desse produto que encontram esse tipo de obstáculo. Falando em nicho da advocacia, Bolzan, é bom advogar contra planos de saúde? Esse nicho é promissor? Como que está hoje esse nicho da advocacia? Sim, mas é um nicho muito bom, muito promissor. E se o advogado tiver ali a especialização adequada, ele vai conseguir eliminar, ele vai conseguir bons honorários. Porque eu vou dar um exemplo para você. É comum cobrar nesse tipo de ação um valor que o advogado pode estipular, um valor mínimo que é a tabela do OAB, mas ele pode colocar também, por exemplo, um valor de um tratamento, de um mês. A pessoa precisa de um medicamento que custa 50, 70 mil reais num mês. Só que ele vai precisar o resto da vida. Então, olha a economia que esse consumidor vai ter se ele consegue eliminar, se ele consegue êxito nessa ação. E aí ele acaba pagando de honorários um mês de tratamento, mas ele vai economizar milhões de reais, porque ele não vai ter que desembolsar 70 mil por mês para comprar aquela caixinha de medicamento. Então, é sim um nicho muito bom, tanto pelo número de recusas cada vez maior dos planos de saúde. Plano de saúde é um fornecedor que tem capacidade financeira. Esse primeiro trimestre de 2025, Masa, sabe quanto foi o lucro dos planos de saúde no Brasil? Não. Mais de 7 bilhões de reais. Vou repetir, mais de 7 bilhões de reais. Então é um fornecedor que você entra e tem capacidade financeira para cumprir aquela liminar. Tem capacidade financeira para bancar aquele tratamento do fornecedor e eventual dano moral. O professor Maza falou de todo o trabalho que ele teve para conseguir um reembolso e desistiu. É a teoria do desvio produtivo do consumidor. Então, além da aflição física, moral, psicológica, diante da recusa de um tratamento ou de um reembolso, tem também esse dano moral extra patrimonial por essa perda de tempo do consumidor em buscar um reembolso, em buscar uma autorização de tratamento. Então, olha como os honorários são bons para o advogado que atua nessa área. Então, eu entendo que é um nicho fantástico de atuação para a advocacia, Márcio. Bolzan, eu tenho sempre compromisso aqui com os meus convidados, com quem assiste, com nossos ouvintes do podcast, de não passar de 15 minutos, porque, na verdade, ninguém tem acompanhado mais com esse mundo da internet o conteúdo que vai além desse tempo. Mas é que esse assunto demanda tanto interesse. Veja, eu estou aqui interessado na condição de consumidor final para saber como que eu lido
com o meu plano de saúde em relação a esse procedimento que teve o reembolso negado. Bolzão, uma última pergunta para a gente não ocupar muito mais o seu tempo, lembrando que nós teremos outras lives sobre esse assunto. Já ficou claro isso, mas eu queria que você reforçasse qual que é a ligação desse nicho com o direito administrativo. Além da ANS, que o Maza lembrou muito bem, repito, né, tem monografia autorizadíssima no tema de agências reguladoras, tem livro avalizado por ninguém menos que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Além desse ponto, grande Maza, tem também a questão de que liminar contra plano de saúde e direito do consumidor, mas aquele que tem plano de saúde. Tem consumidor que não tem plano de saúde, vai precisar buscar o tratamento médico aonde? No Estado. Então, eu preciso saber muito do direito administrativo para entrar com liminar contra o Estado e conseguir esse tratamento médico de alto custo. Então, tem toda a relação. Claro que contra o Estado os requisitos são mais difíceis, são maiores, mas a liminar também sai do mesmo jeito para tratamento do consumidor que não tem um plano de saúde. Então, no caso, eu estou falando da liminar para o jurisdicionado, né? Porque nessa relação entre lesado e Estado não é consumidor, não há uma relação de consumo. Mas também é importante para advogando em advocacia administrativa saber como conseguir liminar contra o Estado, buscando, por exemplo, um tratamento de alto custo. Também um grande nicho aí para a advocacia, mas... Bolzan, só para você saber o impacto aqui inicial dessa nossa primeira conversa, teve uma mensagem com a qual eu encerro esse nosso bate-papo tão legal aqui, que veio pelo Instagram no ao vivo, a advogada Ludmila Barbosa, queria ficar 2 horas aqui. Então, Ludmila, você não vai se frustrar, porque nós teremos, durante algumas semanas aqui, outras conversas sobre esse mesmo assunto. E eu queria que vocês, advogados, deixassem no radar de vocês a importância que esse novo nicho tem. E você também, consumidor final, que tem uma dificuldade com o plano de saúde, não deixe de nos procurar. Na descrição desse vídeo você encontra o número de telefone da minha advocacia, que já é o número de telefone também da advocacia do professor Bolzan, para todos os efeitos aqui. Nós advogamos em parcerias em todas as causas que aparecerem. Você encontra esse link na descrição desse vídeo. Bolzan, muito obrigado pela sua disponibilidade. Desculpa a gente passar aqui dos 15 minutos regulamentares, é que esse assunto demanda muito interesse. E já te convido para as próximas semanas a gente falar mais sobre esse tema tão importante, esse nicho tão relevante da advocacia. Obrigado, Bolzan. Mas aí eu que agradeço o espaço, uma alegria estar na parceria com você, tanto na advocacia como aqui nesse novo projeto. E conosco, sempre estarei aqui com muito prazer, com muita alegria, esclarecendo questões envolvendo direito do consumidor e direito administrativo. Forte abraço. Valeu, gente. Esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Te convido para, na sexta-feira da semana que vem, às 11 horas da manhã, para quem quiser assistir ao vivo, exclusivamente pelo Instagram, que você participe dos nossos próximos encontros. Valeu, abraço, até a próxima.